Bom, o ano já começou e você que está montando um PC, já montou um PC, está comprando placa de vídeo ou já comprou placa de vídeo, processador, quer saber o que eu preciso para rodar os lançamentos? Será que o PC que eu já tenho vai conseguir rodar os lançamentos? Ou as placas que foram lançadas, como elas rodam os lançamentos? Bom, eu aproveitei o Open Beta de Anthem para fazer os testes aqui para vocês com a RTX 2060, a GTX 1070 Ti e a Vega 56. Sua placa de vídeo está estranha, começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente, seu notebook está superaquecendo e desligando, não liga mais, a sua placa-mãe está com defeito, você precisa procurar um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática, peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, afinal é para isso que a gente monta PC, para jogar. Afinal, quem monta PC para trabalhar hoje em dia, não é verdade? Ei, eu montei! Se você é um desses caras que montou o PC para jogar e quer saber como que vai rodar os lançamentos, eu fiz alguns testes aqui em algumas placas que são populares e uma outra que acabou de chegar. Eu testei com a Vega 56, bom, essa não é lá muito popular, mas já é conhecida, já está há algum tempo no mercado. A GTX 1070 Ti, que também já está há algum tempo no mercado, é bem popular, mas já está dando tchau, está começando a desaparecer das prateleiras, para dar espaço justamente para a RTX 2060. Nós finalmente recebemos aqui a RTX 2060 e esse é um dos primeiros testes que eu quero trazer aqui para vocês em Anthem, o lançamento aí que vai acontecer nessa data que vocês estão vendo aí. E agora teve o Open Beta. Eu fiz alguns testes aqui para vocês. Ainda não consegui uma metodologia propriamente dita, mas eu já consegui trazer alguns comparativos e um pouco de gameplay para vocês verem aí o desempenho bruto dessas placas. Eu testei aqui na minha bancada com o Ryzen 5 2600, 16 GB de memória DDR4 2400 da Ballistix, testei com uma Taishi X370 e uma fonte de 750 watts. Então a gente tem fontes sobrando, tá? A gente tem aí um Ryzen 5 2600 rodando no Cooler Box, sem overclock e memórias 2400. E antes que você diga por que você não colocou memórias com 3000 MHz ou não fez overclock, eu não subiu porque essa é a experiência fora da caixa, por assim dizer, que vocês vão ter aí. Então quem compra um PCzinho básico desse, então claro, não é o melhor cenário, eu diria que talvez é o pior cenário possível, ou mais dentro da realidade, como você preferir. Eu testei tudo em estoque, então placas de vídeo e processador, memória, tudo em estoque, e eu testei ali em 1080p. E claro, você vai me dizer, ah, mas essas placas não são para 1080p, 1070 Ti é para 2.5K, RTX 2060 é para 2.5K e Vega 56 é para 2.5K. E eu concordo com vocês na parte de que elas são realmente voltadas para esse mercado, mas nos testes vocês vão entender por que eu fiz em 1080p os testes. Então vamos lá para vocês darem uma olhada. A primeira parte que eu fiz ali foi um comparativo. Então eu peguei ali no, eu acho que é lobby, nessa cidadezinha que você tem ali, que parece ser minúscula e as pessoas estão sempre nos mesmos lugares. Eu fiz o teste ali caminhando, né, por essa cidade, passando pelo mesmo trecho. Claro que ainda não está perfeita a metodologia, até quero uma opinião de vocês, se vocês acham que ali é um bom lugar para fazer os testes. Mas é um lugar fácil de reproduzir no começo do game. Então eu passei ali pelos mesmos locais dentro da cidade, onde tem ali basicamente alguns efeitos visuais bacanas e algumas pessoas, né? Tem um pouco de densidade ali populacional, bem pouca mesmo. Então vocês veem ali que lado a lado o desempenho das placas foi bastante próximo, na verdade. Então tem alguns momentos de quedas ali, a gente tem alguns momentos de queda por conta provavelmente do CPU, né? Então a gente tem sim uma limitação ali de desempenho. O Ryzen 5 2600 não empurra as placas no limite todo o tempo, então em alguns momentos a gente tem quedas abaixo dos 60 FPS, mas as quedas são muito parecidas em ambas as placas, ou nas três placas testadas. A gente tem ali uma média sempre acima dos 60 FPS com algumas quedas, então tem uma boa estabilidade ali e quando cai não é aquela queda muito brusca de FPS, então é bem tranquilo ali. Mas eu imagino que você não vai jogar só essa parte do lobby, apesar de você, pelo que eu entendi na parte do Open Beta, que você vai passar muitas vezes por ali. E antes de entrar na parte multiplayer, se você não jogou o Open Beta, só se você gosta muito para você não ter perdido nada, porque o jogo é até bacana, mas foi muito complicado conseguir jogar. Primeiro que você não conseguia ficar online nos servidores, então por vezes eu estava ali fazendo os testes,
passava dessa parte, ia entrar no mundo aberto, por assim dizer, fazer as missões e caía a conexão com o servidor. Aí você voltava, precisava fazer todo esse caminho de ir até a armadura novamente, selecionar a missão e às vezes caía de novo. Então não foi nada fácil fazer esses testes, eu perdi muitas e muitas horas fazendo. E ainda teve um porém, a EA, na sua imensa sabedoria, acha que sabe mais que a Steam e ao invés de permitir que você utilize a sua conta em várias máquinas, desde que você faça uma autenticação ou uma autorização, ela simplesmente bloqueia o seu hardware, assim como ela já faz em Battlefield 5. Então a gente já imaginava que isso ia acontecer e como a minha conta estava bloqueada, eu bloqueei também a conta do Abili para a gente conseguir fazer outros testes. Mas dando sequência aí, agora no modo multiplayer propriamente dito. Então a gente foi de fato ali para o mundo aberto. Claro que eu não consegui fazer um comparativo perfeito lado a lado, não tem nenhuma ferramenta de replay, por exemplo, por enquanto, e eu também não quis fazer nada caminhando que nem uma besta qualquer ali no meio, olhando para os bichinhos bonitinhos. Eu até matei alguns bichinhos bonitinhos porque eu não sabia que eles não eram inimigos, mas no teste ali que eu fiz no modo multiplayer, eu saí ali para fazer algumas missões, tentei andar mais ou menos nas mesmas regiões e ter alguns combates, que eu acho que realmente importa, porque você voando ali, né, passando pelo cenário, o desempenho é muito bom em todas as placas, a gente tem ali uma média sempre acima dos 60 FPS, raramente você vai ter uma queda acima dos 60 FPS voando. Quando você está ali caminhando também, enfim, andando pelo meio do cenário, você dificilmente tem quedas. As quedas só ocorrem de fato no meio do combate. Então, mesmo rodando tudo no Ultra ali, com as placas rodando no máximo, a gente tendo ali GTX 1070 Ti, Vega 56 e RTX 2060, a gente teve quedas abaixo dos 60 FPS e isso ocorre justamente no meio dos combates. Então, no meio dos combates é onde você vai ter ali, né, muita coisa acontecendo, explosões, inimigos, enche a sua tela ali de vários objetos e existem umas quedas de FPS e elas estão ligadas sim ao uso de GPU ou ao uso geral ali da sua máquina, já que a gente tem umas quedas ali para casa dos 50 FPS em alguns momentos. Também só ocorrem nesses combates bem pesados mesmo, eu confesso que elas são sutis as quedas, apesar de ser para baixo de 60 FPS, você sentir, não é uma coisa assim, sabe, que dá aquele stuttering, que você sente aquela enroscada no jogo, não. É uma coisa que é bem rápida e não chega a prejudicar muito ali o gameplay. Mas elas ocorrem, isso pode ser uma questão de otimização, então ainda está no Open Beta, pode ser uma questão de driver, dar uma melhorada, ou mesmo de os desenvolvedores darem mais uma refinada ali no desempenho, porque você sente que vai bem o desempenho em todos os cenários, com as 3 placas testadas, mesmo com o Ryzen 5 2600 em 1080p. Então, no geral ali a gente tem uma média na casa dos 70 FPS, 80 FPS. A diferença entre as 3 placas, tanto nesse trecho que eu fiz ali, o benchmark, né, por assim dizer, aquela caminhada no meio da cidade, tanto quanto eu faço ali no gameplay, é difícil você sentir a diferença. Existe, claro, se a gente fizer uma medição ali e tirar a mínima 1%, 0,1%, a gente vai ver que tem diferença entre as placas, mas eu garanto para vocês que ela vai ser pequena, porque é perceptível no gameplay. Eu fui obrigado a jogar várias horas do game para conseguir chegar numa situação onde eu conseguisse fazer um comparativo e até para sentir. Não adianta eu vir aqui só fazer aquela parte inicial para vocês e não ir para o gameplay. Então eu fui obrigado a jogar. Não é o tipo de jogo que eu gosto, eu não gostei muito da experiência de ficar, todas as vezes parecia que você estava num dia da marmota, toda hora você ficava repetindo as mesmas coisas e mesmo as missões diferentes são iguais. E em relação à performance eu consegui sentir uma boa fluidez com as 3 placas, então você não vai ter nenhum problema tanto com a GTX 1070 Ti, com a RTX 2060 ou com a Vega 56. E aí a gente entra naquela pergunta, por que eu testei em 1080p? A resposta está aí, para rodar no Ultra em 1080p eu precisei de uma placa dessas, uma placa que custa ali na casa dos R$2.000. Então, ainda que as placas sejam para 2.5K, você só vai conseguir uma média de desempenho igual eu consegui em 1080p, provavelmente rodando no high ou no médio, ou fazendo uma mescla ali dos detalhes visuais. Então você não vai conseguir rodar no Ultra 60 FPS ou manter os 60 FPS. No caso que eu testei para vocês em 1080p, essas placas conseguem manter os 60 FPS, você vai ter algumas quedas também, mas se você travar os 60 FPS ali, você vai ter uma experiência muito fluida. Então,
O Ryzen 5 2600 conseguiu empurrar bem, provavelmente nesses momentos onde falta um pouquinho de CPU, se você fizer um overclock, ou mesmo se você subir as memórias, der uma melhorada nos timings, provavelmente isso já vai suprir um processador como o i5 8400, provavelmente até o i5 7400, ainda precisa testar com CPUs com menos núcleos, deve se comportar bem no jogo. No começo do jogo, existe sim um uso de CPU ali no talo, até postei ali pra galera na comunidade, mas aquilo é no começo, quando você entra, eu tive que ficar alguns minutos esperando e tive que fazer algumas rodadas ali de gameplay para carregar o mapa, por assim dizer, ou carregar o jogo e não afetar aí nos testes. Então, vocês vendo que o desempenho foi muito parelho entre elas, o uso de VRAM ficou tranquilo em todas as placas, na casa dos 4.5 GB mais ou menos, então não vai ser uma limitação 6 GB da RTX 2060, pelo menos em 1080p. Eu ainda vou testar em 2.5K e aí eu trago para vocês a experiência final, isso se vocês quiserem. Eu confesso que foi muito penoso fazer os testes, a EA simplesmente não ajuda, a gente não tem nenhum tipo de opção para fazer os testes sem ter a conta bloqueada, então se eu quero testar vários hardwares diferentes para vocês, eu perco horas e horas com a minha conta, fico com ela bloqueada há algum tempo, ou seja, eu levo semanas para fazer os testes que eu poderia fazer em dias, ou levo dias para fazer o que eu poderia fazer em um dia. Então vai depender muito do feedback de vocês. Eu nem vou deixar muito a minha opinião sobre o jogo, porque vai mais do desempenho. Em relação ao desempenho é ok, não é nada surpreendente, o jogo é bonito, mas não acho tão pesado para ter essas quedas aí no meio dos combates. Quem sabe na versão final melhora. Então, Open Beta por enquanto, os drivers também que foram apresentados aí por NVIDIA e AMD também provavelmente não estão 100% otimizados ainda, ou até estão também, é difícil de julgar agora. Não sei se eles vão mudar alguma coisa tanto na jogabilidade quanto na experiência, que não foi nada excepcional, quanto na questão do desempenho. Talvez tenha alguma melhoria no final, talvez esse seja o desempenho que nós tenhamos aí já na versão final do game. De qualquer forma, vai depender de vocês se eu vou trazer mais testes. Eu ainda tenho mais uma rodada de testes que eu vou trazer para vocês com GTX 1060 e RX 580, para quem tem essas placas aí para rodar em 1080p, e eu vou trazer o desempenho para vocês lado a lado. Se vocês gostaram, curtiram esse tipo de teste, deixa aí um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Diga aí o que você achou dos testes, se você quer mais testes do game, o que você achou do desempenho, se vocês também testaram aí, como foi o desempenho de vocês. E se vocês tiverem interesse, o link para as peças utilizadas nos testes está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.